Existem pessoas que refutam a reencarnação com ideias e opiniões preconcebidas, considerando que a reencarnação é injusta e impiedosa, porque transfere a solução de um problema da existência atual para um futuro longínquo, marcado através de infinitas reencarnações que nunca acabam. Asseveram estas pessoas que a reencarnação é injusta porque sofre-se sem saber o porquê. Pagam-se erros de reencarnações anteriores sem saber quais foram eles. Ainda alegam estas pessoas que a reencarnação é injusta e não condiz com a lei de Deus, porque Deus não ia impor uma nova existência marcada por sofrimento, infortúnio e dor. Alegam também que a reencarnação quebra os laços de família. Estas opiniões equivocadas a respeito da reencarnação demonstram claramente que essas pessoas desconhecem a finalidade e objetivo da reencarnação, desconhecem os fundamentos, o que fundamenta a reencarnação. Talvez, se elas se dessem ao trabalho de estudar, pesquisar com imparcialidade, talvez evitasse muito dessas opiniões completamente equivocadas. Mas o que diz a doutrina espírita? No questionamento 167 do Livro dos Espíritos, você vai encontrar a seguinte indagação: qual a finalidade da reencarnação? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Mas, de fato, a lei da reencarnação é uma lei justa? Em que se funda o dogma da reencarnação? Conforme a questão 171 do Livro dos Espíritos, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta aos filhos uma porta para o arrependimento. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações e expiações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Se você compreendeu bem, ao contrário do que asseveram os céticos opositores da reencarnação, que ela seria injusta e impiedosa, pelo contrário, a lei da reencarnação é justa porque se baseia, se fundamenta na justiça de Deus e na revelação. O bom pai sempre deixa aberta aos filhos uma porta para o arrependimento. Todos os homens, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus faculta os meios de alcançá-la através das tribulações da vida corporal, expiando suas falhas, evoluindo e ter realmente a felicidade eterna pelo seu mérito. Ao contrário da unicidade de existência, isso seria impossível. O espírito não teria a oportunidade, numa única existência, de concluir o que não deu para terminar numa existência. Vamos ilustrar esta questão com um exemplo bem prático e bem filosófico. Pense bem, imagine a seguinte situação: você é pai de 2 filhos. Um deles, uma vida marcada pelo bom exemplo, pelas boas práticas, uma vida
revelada pelo bem, uma vida irreprovável. Por outro lado, você tem outro filho que é justamente o contrário, uma vida revelada pelos vícios, pelas más inclinações, pelos erros constantes, enfim, um filho do mal. Você condenaria este filho do mal à prisão perpétua? Ou você lhes facultaria as oportunidades dele se arrepender, se regenerar, mudar, evoluir, expiando suas falhas e erros? Ou você o condenaria eternamente na prisão perpétua, sem lhes dar esse direito de recuperação, de se reformar, de melhorar-se? Com certeza você vai dizer que daria, sim, essa oportunidade, facultaria os meios deste filho mudar e atingir o mesmo nível do filho do bem. Porque o pai não odeia o filho por ele ser errado. Ele sempre vai amar o filho. O que ele detesta é as suas práticas. É como Deus, que ama o pecador, mas detesta o pecado. Não tem essa máxima, esse pensamento que costumam falar? Ora, se você que é mortal, imperfeito, você proporcionaria uma nova oportunidade ao filho errado? Que dirá então Deus, que é bondade e clemência absoluta? Imaginou nisso? A pena eterna no inferno seria injustiça aos princípios de Deus, de bondade e clemência. Porque aquele condenado jamais voltaria, jamais teria uma oportunidade de se regenerar. Outro questionamento daqueles que refutam a reencarnação é de que Deus, sendo soberanamente bom e justo, não ia impor uma nova existência marcada de tribulações e de dor. Esse questionamento também você encontra na questão 222 do Livro dos Espíritos. Seria bom que todos meditassem sobre essa questão. E a resposta a esse quesito você encontra nessa questão. Eis o que afirma: temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom, como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Veja a resposta. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro, do que lhes facultar meios de reparar suas faltas? Acredito que você compreendeu bem o sentido desta questão. Há mais bondade em Deus em condenar perpetuamente espírito por erros que poderiam ser corrigidos? Ou há mais bondade em Deus em facultar os meios dessa pessoa, desse espírito, deste homem, regenerar-se, expiando, pagando as suas falhas? É o exemplo de um banco, um devedor e um credor. Seria mais justo o credor denunciá-lo, ele ser preso, condenado e jamais poder pagar a sua dívida? Ou seria mais justo que o credor lhe oferecesse condições para que ele pudesse saldar a sua dívida? É isso que se fundamenta a justiça de Deus. Deus proporciona aos espíritos a maneira deles atingirem a perfeição. Ainda na questão 222, eis um exemplo magnífico. 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal seu dia, merecendo ambos serem despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora, e o pobre operário
não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdestes um dia, deves-me, por isso, uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficastes a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces, trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Lindo exemplo este, colocado aí nesta questão. Está explicado. Onde é que reside a justiça de Deus? Você pode ver neste exemplo. Dar-se-á que Deus seja mais inexorável do que o homem, ou seja, Deus ia fazer aquilo que o próprio homem não faria. É o caso da condenação. Um pai não vai condenar um filho à prisão perpétua, vai lhe proporcionar os meios dele se corrigir. O banco vai proporcionar ao seu devedor modos, maneiras dele saldar a sua dívida. Quanto mais Deus, que é bondade infinita. Outro questionamento que é colocado pelos que não acreditam na reencarnação é de que a lei da reencarnação não é justa porque quebra os laços de família. A resposta a essa questão você vai encontrar detalhadamente, bem explicado, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e também no livro dos Espíritos. Em resumo, podemos afirmar que a pluralidade das existências unem e não separa, enquanto que a unicidade, essa sim, desfaz. A pluralidade fortalece os laços de família, porque a reencarnação é um processo de ida e volta. Considerando uma única existência, quando partir para o outro lado, você irá para dois destinos. Ou irá para o céu, se tiver sido bom, ou irá para o inferno, se tiver sido mal. Aquele que irá para o inferno jamais vai encontrar aquele que foi para o céu. Ou seja, um pai que foi para o céu e um filho que foi para o inferno, eles jamais vão se encontrar. Enquanto a pluralidade das existências proporciona ocasiões para que esses espíritos se reencontrem. Um filho que partiu em tenra idade, esses espíritos podem retornar e se reencontrar novamente na Terra. Uma questão de amor, um casal que se amou, mas que foi interrompido por uma questão qualquer, eles podem mais uma vez se reencontrar, tanto na vida material como lá no mundo espiritual. Portanto, a pluralidade das existências, ela une, enquanto a unicidade de existência separa. Portanto, por hoje é só. Mais uma vez quero agradecer e dizer que no próximo vídeo a gente vai falar sobre a lógica da reencarnação. Uma análise bem profunda sobre a lógica da reencarnação. Conto com vocês e, portanto, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.